Olá pessoal, meu nome é Ademir, alguns já me conhecem, eu sou psicólogo, mestre, doutor em psicologia e clínico. Eu faço atendimento clínico aqui na região de Bragança Paulista. Nosso encontro hoje estou aqui com o meu amigo Mauro e colega também, e nós vamos falar sobre um tema de extrema importância que tem sido tratado assim de forma, no meu entender, principalmente de forma um pouco menos importante do que deveria ser. Nós escolhemos esse tema porque todos sabem que em setembro se discute o tema suicídio, o tal do Setembro Amarelo, que tem uma historinha, mas acho que o Mauro vai contar essa história para vocês, então não vou dar nenhum spoiler aqui. E a gente entendeu que o grupo de trabalho de saúde mental, que é o grupo que está sendo acolhido pelo Instituto Biodemocracia e pela APSIBRAP, merecia um certo carinho, né? Esse grupo tem a importância que é muito maior do que aparentemente foi aquela reunião que nós fizemos, que já foi maravilhosa. Nós acreditamos que com o trabalho de vocês, nós estaremos criando muitas oportunidades. Bom, o tema já foi dito, todo mundo já deve saber, o tema é suicídio. Então nós vamos falar um pouco sobre suicídio. E uma das questões mais importante acho que não é o termo correto, mas uma questão importante sobre o suicídio é o tabu. O suicídio ainda é muito mal discutido, é muito mal falado. As pessoas têm medo de falar sobre suicídio. Então por que eu chamo tabu? Tabu porque tabu é uma coisa que é cultural, é uma coisa que demora tempos para ser resolvido. E para ser resolvido, ela tem que ser fartamente discutida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. Então eu espero que vocês aproveitem bastante e a nossa intenção é que outros temas venham ser gravados ou apresentados para vocês. E lembrando que dia 25 próximo teremos a nossa nova reunião Master. Passo aqui e deixo aqui então essa abertura, essas considerações e convido aqui o meu amigo Mauro que vai se apresentar para apresentar então o tema suicídio. Obrigado, boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Minha formação é em psicologia também, não fui muito para via acadêmica, fiz uma pós-graduação recentemente e tenho várias especializações dentro da clínica e dentro também de recursos humanos, onde iniciei a minha vida profissional dentro da psicologia. Antes também trabalhei, mas em outras áreas. As especialidades são várias, então não vale a pena ficar falando, senão vai ficar um rosário. Eu vou tentar fazer este tema, que não é um tema fácil, é um tema bastante espinhoso, bastante difícil para nós, porque na verdade envolve algo que nós sabemos que existe, sabemos que pode acontecer com qualquer pessoa ao nosso lado, com a gente mesmo, que é a morte. Infelizmente, nesse caso, é aqueles que decidem tirá-la. E uma primeira reflexão que é importante nós fazermos é: as pessoas querem mesmo se matar? Eu vou usar um guia aqui, tá? Estou olhando às vezes para cá. Respondam vocês na mente de vocês. Vocês acreditam que as pessoas querem mesmo se matar? Ou nós, seres humanos, queremos, na verdade, sobreviver? Porque tudo que nós enfrentamos, né, é para sobreviver. Né? Se pensarmos nos homens da caverna, toda a nossa evolução foi sempre para sobreviver. E nós continuamos assim. Então nós queremos sobreviver. Então é muito importante nós termos isso como pano de fundo, né? Porque entrando nesse tema, a gente pode às vezes esquecer dessa questão. Né? Então essa questão é extremamente importante. Nós todos queremos viver ou sobreviver. Por que Setembro Amarelo? Então, Setembro Amarelo vem do Mike M., que era um estadunidense, que em 94, com 17 anos, tirou a própria vida em um carro, em um Mustang amarelo. Lá pode-se dirigir antes dos 18, e a família fez disso, desta dor,
uma coisa para que o mundo pudesse refletir sobre essa questão e pudéssemos, então, melhorar a prevenção, né, do suicídio. O que é o suicídio? O suicídio é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, com a intenção de morte, de forma consciente e intencional, embora é ambivalente. Então, pegando o nosso pano de fundo, sobreviver ou não? Nós sempre queremos sobreviver, mas essa ambivalência fica porque, na verdade, ele quer tirar aquela dor que ele não está conseguindo tirar e ele acredita que com essa ação poderá terminar com essa dor. E é algo que a gente não sabe, cada um tem sua crença, depende de cada crença, né? E inclui pensamentos, planos, tentativas, e às vezes as pessoas perguntam, né, mas o que faz a pessoa tomar essa atitude, né? Na verdade, é algo multifatorial. Então, são vários fatores. Tem o fator psicológico, o fator biológico, o fator genético, o fator cultural, socioambiental. Então, muita coisa pode levar a essa ação. E, na verdade, é uma consequência final de um processo sem cuidados. E que nós vamos falar aqui são de alguns cuidados que nós podemos tomar, né? Nós temos vários indicativos estatísticos, embora estatística é algo para nos chamar a atenção, né, para o número, mas aquele que teve a perda em sua família, na verdade, para ele, aquilo realmente vale mais que esses números. Mas é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Então, se a gente pegar o mundo, né, nós temos mais de 700 mil suicídios por ano, né? Alguns países têm mais, outros países têm menos, mas é mais ou menos o número que nós temos. Falando aqui em termos de idade, faixa etária, a faixa maior que acontece o suicídio hoje é de 15 a 29 anos. 52% são dentro dessa faixa etária. E aí nós chamamos mesmo de adolescência, né? O início e talvez o término da adolescência, que hoje mais ou menos vai até os 30 anos. E como é que é aqui no Brasil? Aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos uma evolução bastante grande. De 2011 a 2022, que é o último número que nós temos, nós tivemos um acréscimo bastante elevado. Em 2011, para ter uma ideia, foi 10.490 e em 2022 nós tivemos 16.282. Então tivemos um aumento bastante significativo. E isso chama muito a atenção, né? E aí vem sempre a pergunta, nossa, mas quem se mata mais? Os homens ou as mulheres? Aí deixa uma pausa para vocês pensarem. Mas, na verdade, os números dizem que 68% são homens e mulheres 32%. E por que isso? Será que o homem é mais corajoso? Na verdade, o suicídio não é nem um ato de coragem nem de covardia. É um ato de desespero. É um momento de desespero. Então não dá para falar que é covardia ou coragem. Na verdade, os homens se cuidam menos. Essa é a grande questão. A mulher, até pela biologia dela, ela tem menstruação todo mês. O homem não tem. Ela pode procriar, o homem não. Então ela se cuida mais do que nós nos cuidamos. Então aí vai um alerta bastante importante, né? Os homens precisam começar a olhar mais para se cuidar, né? E a faixa continua, né? Dos 14 aos 30 anos. E aí a gente fala também de uma subnotificação, porque muitas vezes não é notificado o suicídio. Então o número de suicídios é algo alarmante. Hoje é uma questão de saúde pública. Então nós temos que pensar em fazer algo para prevenir, não é? Não para eliminar, mas para prevenir. Porque, na verdade, a vida é da pessoa, não é? Então nós não temos como evitar, nós temos como prevenir, não é? E o Ademir já deu aqui um chute nessa bola, colocou na área, e é o fim do tabu, que é aumentar a conscientização e quebrar, né, esse tabu, que é uma das chaves para que nós possamos, né, fazer com que o mundo progrida na luta contra essa, podemos chamar até de epidemia, né? Isso é uma fala da OMS, Organização Mundial de Saúde, né?
Então nós temos tabus e preconceitos, né? Medidas. A primeira medida é a conscientização, a educação, a informação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Não ter medo de falar. Só que nós precisamos tomar um cuidado de como falar. Até para noticiar o suicídio, o jornalismo toma alguns cuidados. Então fala do número, pode falar até da pessoa, mas não se fala como. Porque o como aí não importa, né? Então, a forma de noticiar também é extremamente importante. Agora, uma outra coisa que nós temos é o que podemos chamar de psicofobia. As pessoas têm medo dos transtornos mentais, não é? Então, nós temos um medo dos transtornos mentais psíquicos. Então, aí a gente foge disso, né? A nossa Karina, que é uma das maiores suicidólogas do Brasil, Okajima Fukuimus, ela conta que a mãe dela tentou suicídio várias vezes, ela não sabe nem contar quantas vezes. E por esta dor ela foi então estudar psicologia e se aprofundar nisso. Então ela diz que quem está perto compreende, quem está longe julga. Para nós seres humanos parece que é muito simples julgar, né? É muito fácil julgar o outro, mas difícil me colocar na pele dele, né? A tal da empatia, não é? Embora quem sente a dor é o sofredor. Dificilmente vou sentir a mesma dor da forma que ele sente, né? Mas a compaixão, acolhimento, isso é muito importante. Nós, infelizmente, ouvimos ainda hoje dentro dos consultórios, com certeza o Ademir já ouviu também, pessoas às vezes chegam numa tentativa de suicídio dentro de um pronto-socorro e os profissionais da saúde muitas vezes não estão preparados para isso. E como os PS andam cheios, né? Às vezes se ouve de uma enfermeira ou de alguém que atende, bom, eu estou aqui com um monte de caso e você não teve competência nem para se matar, vem aqui me encher. Então, gente, imagina a pessoa com aquela dor, né? Passou por um desespero enorme e tentou algo contra a vida dele, ter uma recepção dessa em alguém que deveria acolher, né? Então, nós também precisamos nos preparar para esse acolhimento, né? Então, muitas vezes a gente fala, a depressão não é a depressão, é multifatorial. São vários fatores que podem acontecer. Nós temos algumas frases que nós elencamos como as mais comuns quando a pessoa está, infelizmente, numa ideação suicida. Então, naquela ideia de cometer, tirando sua própria vida. E nós falamos dos 4 Ds. O primeiro D, eu já dei uma fala sobre ele, que é o desespero. Numa fala talvez assim, eu não aguento mais. Também tem o desamparo, eu sou um perdedor, um peso para os outros. Tem a desesperança, eu não posso fazer nada. Ou até a depressão, eu preferi estar morto. São frases que a maioria dessas pessoas falam e nós intitulamos aí os 4 Ds. O CVV, que é 188 o número, que é um trabalho muito bem feito, na verdade é uma organização não governamental, o Centro de Valorização da Vida, e eles escutam, né, são preparados para ouvir, né? E muitas vezes as pessoas ligam e às vezes têm até dificuldade, mas eles são preparados para isso. Então eles são preparados para acolher, para ouvir, você não precisa falar seu nome. E as milhares de ligações que seres humanos fazem para o CVV, as frases que eles mais ouvem, as mais comuns, são: não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer, não tenho saída. Gente, não tenho saída. A vida é de possibilidades. Nós sempre temos uma saída. Nós temos várias possibilidades. Então sempre haverá uma saída. A única saída que ainda não temos é para a morte. E mais de 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Ok? E aqui falando ainda do tabu, mas em preconceitos e mitos, né? Que a gente infelizmente vem trazendo. E às vezes a gente não para pensar, né? Então, por exemplo, a pessoa suicida está disposta a morrer. Lembra que eu falei no começo? Nosso pano de fundo?
sobreviver, viver, é isso que nós queremos. Então, essa ambivalência que é uma gangorra emocional, né? Eu quero e não quero, eu quero e não quero, eu quero e não quero. Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Olha, gente, se está ameaçando é bom a gente dar uma olhada. Alguns falam, só está chamando atenção. Mas se está chamando atenção, é que algo está acontecendo. Então nós precisamos parar, acolher e ouvir, no mínimo ouvir. Né? As pessoas com transtornos mentais são suicidas? Não, não são. Né? Nós temos vários transtornos, né? Então, na maioria não são. Lembra, é multifatorial. Quem quer se mata mesmo? Também não. Olha lá, ambivalência. Nós queremos sobreviver. Né? Suicídios ocorrem sem avisos. Olha, na maioria das vezes existem avisos. Por exemplo, dessas frases. Por exemplo, a pessoa começa a dar coisas que são caras a ela. Então, alguma coisa que guarda, de lembrança, começa a dar para alguém, começa a distribuir as coisas, limpa a conta do banco. A gente precisa começar a prestar atenção nos comportamentos, né? Então, quais são os comportamentos diferentes que chamam a nossa atenção e devem chamar a nossa atenção? Melhora após a crise, significa que o risco acabou. Muitos ainda dizem que estão melhorando e no fim acabam enganando o psiquiatra, o psicólogo, etc., e terminando com sua própria vida. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, então. Pode ser que nem todos, né? Mas uma boa parte pode. E uma vez suicida, sempre suicida. Não. A pessoa pode ter ideação, pode ter tentado, mas ela buscou um tratamento adequado e ela fez uma psicoterapia e ela melhorou. Puxa, mas o que eu posso fazer quando eu sei que alguém está ou me falou ou eu vi que os comportamentos estão diferentes? Eu tenho um acróstico quando a gente pega um nome e vai escrevendo coisas na frente, né? Que se chama ROC. O que é o ROC? Então, primeiro, repare o risco. A pessoa que está ao seu lado pode estar com um comportamento diferente. Então, é isso que chama atenção. Mas é adolescente, ele não quer conversar. Gente, adolescente é assim mesmo, nós já fomos adolescentes também. Então, põe do ladinho seu, fala, olha, eu estou aqui para te ouvir. Fala, mas não quero, vou para o meu quarto. Não, você não vai para o seu quarto, você vai ficar aqui do meu lado. Eu te amo, eu quero você aqui do meu lado. E estou aqui para te ouvir. E realmente isso é um ponto importante, que é o O do ROC, que é ouça com atenção. Ouça sem julgar, o que é muito difícil para nós. Não é? Sem se apavorar e sem aconselhar. Isso passa, isso vai passar. Não, é só ouvir. Né? E em seguida, que é o C, é conduzir para um atendimento especializado. Porque você não é um técnico da saúde, né? Você pode não saber o que fazer adiante, mas os primeiros passos você pode sim começar a fazer. O Sheldman, que é um dos suicidólogos mais famosos, né? Um dos que começaram um trabalho científico sobre, ele diz que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E de verdade, tudo passa. Não é? Tudo. Podem pensar na vida de vocês, a dor mais profunda passou também, tudo passa. Não é? Nós também vamos passar. Só então que é um ato definitivo para uma questão que é temporária e que ela vai passar. Então, a gente precisa pensar e sentir. Não é? E às vezes nós temos um amigo, ou um parceiro, ou alguém que nos confidencia que está pensando em dar cabo da sua própria vida. E aí a pergunta vem, né? É melhor ter um amigo bravo com você do que um amigo morto, não? Então, gente, se chegou até você, é sinal que você precisa tomar alguma atitude. Esse segredo não é para ser guardado, né? De novo, a Karina, ela diz que se tem vida, tem jeito. E é verdade, né? Enquanto a vida há jeito. Né? A gente precisa lembrar que a vida não é do jeito que a gente quer. Na verdade, a vida tem mais frustrações do que não.
Então, quanto mais nós nos preparamos para lidar com as frustrações, melhor a gente vai conseguir viver. Mas, infelizmente, hoje, muitos pais, em nome do amor, e não tem, quando o filho vem, não tem uma bula, não vem com como utilizar, né? Não tem nem escola para ser pai e mãe. Então, nós temos que aprender com eles, né? E, às vezes, em nome do amor, a gente não quer frustrar, não quer dizer não, e aí a gente aumenta o perigo. Porque a primeira vez que ela ouvir não, ou ele ouvir não da vida, ele vai pensar em alguma coisa diferente. Então, às vezes, a gente pensa que está fazendo bem, mas não está. E, na verdade, é bom a gente lembrar daquela música, Brincar de Viver, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não é? E se a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir também lidar muito melhor com a frustração. Aqui falando da prevenção. E a pós-venção? O que acontece com essas famílias que têm esta perda? Que deve ser uma dor que não tem como a gente mensurar. Por isso que a gente diz que quem sofre a dor é o sofredor. Né? Existe uma associação chamada Abraces, ABRASES, que é a Ação Brasileira de Sobreviventes de Estudos por Suicídio. Então, são famílias que são enlutadas por suicídio e que se juntaram para trabalhar esta dor juntos. Né? Então, eles sempre lembram, né, que evitar não dá. Por quê? Porque se nós colocamos que dá para evitar, a culpa é muito maior. O que eu deixei de fazer? Então, na verdade, a gente busca prevenir. Então, essa Abraces, e um nome muito feliz, né? Lembra abraço? Faz isso com as famílias enlutadas. Então, gente, o recado que eu queria dar a vocês é esse, e acredito que é muito importante a gente refletir, pensar, sentir, não é? E sempre estar atento, principalmente aqueles que nos são os próximos, que nós conhecemos os comportamentos, as diferenças de comportamento, as falas, não é? A depressão, a tristeza, enfim. A gente precisa estar muito atento para poder ajudar num momento de desespero. Não é? Hoje, os bombeiros, as polícias militares estão sendo preparadas para a abordagem, né, de como abordar alguém que está nesse momento de tentativa. Então, veja, nós temos várias formas de prevenção. E é muito importante que a gente, então, possa pensar e refletir nessas formas, né? Às vezes, nós saímos repetindo coisas sem parar para pensar. Uma frase que eu sempre uso, que nós utilizamos, tirando a licença poética, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. É a batata que esparrama pelo chão? Não, né? São as ramas. Então a frase correta é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Não é? Uma outra que muita gente fala, quem tem boca vai a Roma. Eu tenho boca, infelizmente não fui a Roma ainda. Porque a frase correta não é essa, a frase correta é quem tem boca vaia, do verbo vaiar Roma, porque Roma era odiada. Roma ganhava um povo e fazia deles escravos. Não é? Então, nós precisamos pensar e sentir para depois repetir. Qual é a cor do burro quando foge? Na verdade, a frase não é essa. A frase é corre do burro quando foge. Porque o burro, quando foge, passa por cima de você. Então, muitas coisas que nós recebemos da mídia, muitas coisas que recebemos dos lugares que lemos, nós precisamos pensar e sentir para ver se isso faz algum sentido. Não é? Então, espero que o que nós passamos para vocês faça algum sentido para vocês, faça algum sentido na vida de vocês e naqueles que estão ao redor de vocês e que vocês trocam carinhos, amores e etc. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa depois. Primeiramente, parabenizar o Mauro, que a gente sempre aprende com ele. Ele tem feito várias palestras aí sobre suicídio. Esse mês de setembro ele é bastante requisitado em diversos setores, escolas e na Polícia Militar. Ele várias vezes já esteve lá. E eu acho muito importante que essa, vamos dizer, pregação que nós estamos fazendo, que nós gostaríamos de continuar para tratar desse assunto do suicídio. Eu costumo dizer, eu uso uma frase, eu fui feliz com alguns pacientes que
que estavam com ideação de suicídio ou que tentaram suicídio, que é assim, ninguém quer tirar a própria vida. Ele quer mudar a vida ou matar a vida que ele está levando. E é muito interessante que quando eu coloco eu faço essa questão para os pacientes, eles param para pensar, porque eles não tinham pensado que é a vida que ele está levando que está ruim. Então, ou seja, vamos descobrir alternativas, como o Mauro nos sugeriu, a vida tem várias saídas. Então, eu tenho um caso específico, um caso mais marcante de uma paciente que já tinha tentado suicídio umas 6 vezes, e ela voltou e quando ela veio para a terapia, e na terapia eu fiz esse questionamento a ela. Ela ficou parada por um tempo, claro que tinha outras variáveis que levavam à tentativa de suicídio, mas ela ficou parada bastante tempo e um certo silêncio, e pelo que eu tenho notícia dela, até hoje ela não tentou mais suicídio. Então é isso, é tentar, nós podemos ajudar as pessoas a procurar essa nova alternativa. E voltando no grupo de trabalho de saúde mental, que esse é um tema aqui para todo mundo, mas nós estamos querendo direcionar bastante para vocês, vocês farão essa diferença. O trabalho de vocês deverá fazer essa diferença, não só na questão do suicídio, que também vai ser incluído nessa questão da saúde mental, mas em todas as condições da saúde mental. Então, muito obrigado. Obrigado também para a Vanessa, que está conosco, e dia 25 estaremos juntos lá para fazer esse debate.